A gente viu que o advogado pode ser responsabilizado civilmente, criminalmente e administrativamente. A gente vai começar agora a falar de responsabilidade administrativa ou disciplinar ou estatutária, como você quiser, tudo bem? Para que haja uma responsabilidade disciplinar, deve antes haver uma infração disciplinar, tá? E o que é uma infração disciplinar para nós advogados? Em uma definição simples, infração disciplinar é uma infração contra o Código de Ética e Disciplina ou contra o Estatuto da Advocacia e da OAB. E essas infrações, elas estão todas listadas lá no inciso, nos incisos, né, do artigo 34 do EAOAB, ou Estatuto da Advocacia e da OAB. A gente tem 29 incisos, tá, nesse artigo, que listam diferentes tipos de infrações que podem ser cometidos por advogados. E aí a gente pode classificar as infrações em infrações leves, olha na sua tela, infrações graves e infrações gravíssimas. Cada uma dessas vai ensejar uma sanção diferente. Obviamente, as sanções das infrações leves serão menores que as sanções das infrações graves, que serão menores das infrações gravíssimas. Olha aí na sua tela. As infrações leves são aquelas do inciso 1 ao 16 e também do inciso 29. As infrações graves são aquelas do inciso 17 ao 25 e, por fim, as gravíssimas são só 3, o inciso 26, 27 e 28. Certo? A gente entendeu a lógica das infrações, tá? Onde encontrar elas no Estatuto. Agora a gente vai falar das sanções. Quais são os tipos de sanções existentes? Sanções são as punições, as penas incorridas pelo advogado quando ele comete uma infração. E são 4 as sanções, e elas estão lá no artigo 35 e agora, nesse momento, também na sua tela. Olha lá, a censura, a suspensão, a exclusão e a multa. O artigo 36, parágrafo único, fala também de advertência, que é uma espécie de censura mais branda, tá? E não é oficialmente uma sanção, mas a gente vai falar mais depois. Tudo bem? Então essas 4 primeiras aí são as sanções disciplinares clássicas do Código, do Estatuto da Advocacia e da OAB, tá? E dependendo da infração, você tem uma sanção correspondente, quer ver? Para as infrações leves, a sanção é censura. Censura é uma espécie de aviso, uma advertência. Olha, o que você fez é errado, não faça mais isso, tá? A OAB fala para o advogado. Para as infrações graves, a pena é suspensão. Quando o advogado está suspenso, ele não pode mais praticar nenhum ato privativo da advocacia enquanto durar essa suspensão, tudo bem? E por fim, as infrações gravíssimas, a pena é de exclusão. O advogado ele perde sua inscrição na OAB e não pode mais advogar. Mas faltou um, né? Para qual tipo de infração que se aplica a multa? Para nenhum especificamente, porque a multa é uma sanção que sempre é acumulada com outra sanção. Não existe nenhuma infração que gera multa e apenas multa isoladamente. A multa sempre vem junto de alguma outra sanção. Tudo bem? Guarda isso. Agora, vamos falar da publicidade dessas penas. Quando um advogado ele é punido, todo mundo fica sabendo, essa pena sempre é pública? Depende, olha aí na sua tela. A censura é sigilosa, sempre sigilosa, enquanto a suspensão e a exclusão são públicas, tá? E é intuitivo. Quer ver que você vai decorar pela sua intuição? Você não precisa memorizar, guardar, ler o artigo. Olha só, quando o advogado ele é suspenso ou excluído, qual que é a consequência? Ele não pode mais advogar, seja pelo tempo da suspensão ou ele não pode advogar para sempre no caso da exclusão, tá? Então, nesse caso, todo mundo, a população inteira precisa saber que aquela pessoa não pode mais praticar advocacia, né? Ou ela está suspensa ou ela está excluída. Então, uma pessoa que quer procurar um advogado tem que saber que aquele cara ali está suspenso ou que está excluído. Então, essas duas penas, suspensão e exclusão, devem ser públicas, tá? Agora, todas as outras são privadas. Censura, então, ela é privada. E a multa? A multa depende. Lembra que eu falei que a multa nunca é isolada? Ela sempre acompanha ou a suspensão ou a censura. Então, se ela acompanhar uma censura, como a censura é sigilosa, a multa vai ser sigilosa junto, né? Por óbvio. Se a multa acompanhar uma suspensão, que é pública, aí também será pública, tá? Agora, e se a multa acompanhar uma exclusão? Cuidado, porque a multa nunca acompanha uma exclusão, tá? A multa nunca acompanha uma exclusão, sempre ou censura ou suspensão. Mesmo porque até não faz sentido, né? Porque quando você é excluído, você não mais faz parte dos quadros da OAB. Não faz sentido a OAB cobrar dinheiro, ela não tem mais uma, vamos dizer assim, uma alçada sobre você, sobre cobrança
de você, você não é mais advogado, tudo bem? Então a multa sempre acompanha ou a censura ou a suspensão, a exclusão, nunca, tudo bem? Agora, independentemente de elas serem públicas ou não, essas penas sempre deverão constar nos assentamentos do inscrito. O que isso significa? Significa que a sanção fica registrada na ficha do inscrito, do advogado. Os assentamentos é como se fosse uma espécie de ficha, né, do advogado lá na OAB, certo? Então, nessa aula a gente viu que as infrações estão lá nos incisos do artigo 34 do Estatuto da Advocacia da OAB, que existem algumas categorias de infrações. A primeira categoria é a das infrações leves, que estão lá no inciso 1 a 16 e no inciso 29 também. A segunda, das infrações graves, que estão nos incisos 17 a 25. E a terceira, das infrações gravíssimas, que são os incisos 26, 27 e 28, todos esses do artigo 34. A gente viu também que as sanções são a censura, a suspensão, a exclusão e a multa, e que a multa nunca é aplicada isoladamente, sempre em conjunto, ou com a censura ou com a suspensão. Não cabe multa com a exclusão. E por fim, a gente viu que as infrações sempre devem constar na ficha do advogado, nos assentamentos do inscrito, né? Que o Estatuto da Advocacia chama de assentamentos, né? Mas nem por isso todas são públicas. A censura não é pública, enquanto a suspensão e a exclusão são públicas. E a multa depende com qual sanção ela será aplicada, se será com a censura ou com a suspensão. E com isso, eu deixo aqui o meu mais imenso abraço para você e aquele até mais.